Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, a tuberculose em crianças e adolescentes no mundo foi responsável por 12% do número de casos novos de tuberculose. No Brasil, dentre os 85 mil casos novos de tuberculose, 4,1% foi em crianças e adolescentes de até 15 anos. E em São Luís, dos 958 casos em 2024, nós tivemos aí uma representação de 2,6% de tuberculose na infância. Então, para a gente conversar hoje sobre tuberculose na infância, nós convidamos o Dr. Fabrício Silva Pessoa, médico infectopediatra, consultor da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do município de São Luís, médico da referência para tuberculose na infância no Centro de Especialidades do bairro de Fátima e mestre em Biologia Microbiana, tá? Então, doutor Fabrício, o que diferencia a tuberculose na infância da tuberculose em adultos? Olá, agradeço o convite, é um prazer estar falando sobre tuberculose, principalmente na infância, e não há dúvidas que a tuberculose ela é um desafio, né? A gente sabe que durante séculos a tuberculose ela vem acometendo o mundo e principalmente o nosso país, né? A tuberculose ela é ocasionada por uma bactéria que, de fato, nos últimos anos tem ocasionado um perfil inclusive de resistência aos antimicrobianos e que tem como principal alvo aí os pulmões, né? Então, o pulmão ele passa a ser, digamos, o principal órgão acometido pela micobactéria tuberculose. Pode, claro, afetar outros órgãos. E na criança não é diferente, né? A criança ela passa a ser um ser que acaba sendo acometido como um evento que a gente conhece muito como evento sentinela, né? Então, a grande diferença que nós temos aí da tuberculose na infância diferente no adulto, acredito eu que esteja voltado à possibilidade do maior risco da progressão da doença. Então, não há dúvidas que a gente falar aqui das formas graves, que é a tuberculose meníngea, a tuberculose miliar, as crianças elas são os principais alvos dessas duas entidades, né? E aí não há dúvidas também que esse maior risco de progressão da doença, tendo o caráter aí relacionado à parte imunológica da criança, né, ao desenvolvimento imunológico da criança, além da criança ela ser, digamos assim, ter uma baixa carga basilífera, pelo fato de não ter muito poder de expelir o bacilo, e a possibilidade também de transmissão, né, que acaba sendo a criança com o menor transmissor. Então, a gente sabe que essas dificuldades e essa diferença, ela basicamente ela se traduz no diagnóstico aí laboratorial. Então, pelo fato da criança não ter possibilidade de ter uma boa carga basilífera, dessa identificação microbiológica, acaba se tornando um desafio. Então, a grande diferença é dar o diagnóstico, né? Propor o diagnóstico. Tá. E quais são os sinais e sintomas que merecem atenção, né, em relação à tuberculose, à suspeição da tuberculose na infância? Aqui a gente tem que ter dois olhares, né? Então, acaba que, basicamente, nós temos a tuberculose na forma pulmonar e as extrapulmonares, né? A forma pulmonar na criança, a gente observa que os quadros clássicos, digamos assim, que a gente vê do adulto, né, a gente tem que olhar em patamares diferentes, dependendo da faixa etária, por sinal, né? Porque é diferente a gente estar olhando aqui para uma criança, um lactente, de um pré-escolar, de um escolar, e de uma criança já maior ou um adolescente. O adolescente, basicamente, muitas das vezes, se comporta como um adulto, né? O ponto de corte aí da tuberculose acaba sendo uns 10 anos, né? Como faixa etária para a gente poder definir até condutas. Mas antes dos 10 anos, de fato, os sintomas ele passam a ser, dependendo dessa sistemática e da idade, ganhando maior prevalência. Não, a tosse em si, de fato, persistente, ela é um sintoma crucial. Não há dúvidas, né, que a tosse e a presença da febre, elas são sintomas que a gente tem que ficar de olho, além do fato das pneumonias à repetição. Então, a criança, ela não sei que a gente tem que ficar de olho nesses quadros de pneumonias à repetição. E saber, claro, diferenciá-las, né? Porque a gente, uma vez que olha uma criança com pneumonia, é natural a gente pensar nas infecções virais, no momento de sazonalidade, nas infecções bacterianas. Então, aquela pneumonia que não responde aos antimicrobianos e à conduta prévia é algo que deve ser suspeitado. Além disso, não há dúvidas que
o acompanhamento do peso e o ganho ponderal ele é crucial nessa dinâmica da investigação da criança. Então, o profissional de saúde, principalmente que está lá na atenção básica, tem que fazer esse acompanhamento minucioso do peso da criança. A criança não ganhar proporcionalmente para a idade, de acordo ao percentil, é um fator de risco importante nessa identificação. Além das formas extrapulmonares, né? E aqui a clássica da criança é a TB extrapulmonar, a TB ganglionar, né? Então, a tuberculose ganglionar, ela ganha força e a gente tem que saber identificá-la e investigá-la. A gente fazer a palpação dos gânglios cervicais, os inguinais. Eu digo cervical porque é o mais comum, sendo ele normalmente unilateral, doloroso, com aspecto que pode fistulizar, geralmente com tamanhos acima de 3 centímetros, doloroso. Esse gânglio ele precisa ser investigado. Tá? Então a gente precisa propor aí uma investigação através da identificação microbiológica, fazer biópsia para poder a gente encaminhar para atenção especializada, para atenção secundária ou terciária e propor a investigação desse gânglio, assim como também as formas, né, neurológicas na criança. Então, geralmente a criança ela começa com sintomas como um quadro de meningoencefalite. Então, a gente passa a investigar fazendo a coleta do líquor. Essa criança muitas das vezes vem com quadros de rigidez nucal, com crises convulsivas, difícil controle. Então, todos esses sinais clínicos podem e devem ser investigados numa tuberculose na infância. Então, a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é essencial, certo? Nem sempre é fácil, o senhor acabou de falar isso para a gente, principalmente em crianças pequenas, né? Então, quais são as principais dificuldades enfrentadas no diagnóstico da tuberculose infantil? E quando esse profissional que está lá na atenção primária, que a gente sabe que é a ordenadora de cuidado, é a porta de entrada do usuário no sistema de saúde, ele pode observar para suspeitar mais cedo da doença? Olha, não há dúvidas que a gente sabe que a criança, a não ser que ela não é basilífera, né? Então, assim, o fato de não ter uma carga basilífera elevada, isso também é bom e é ruim, vamos dizer. É bom porque ela não é o elo de transmissão, na maioria das vezes. Mas é ruim porque a gente não consegue, hoje no nosso meio, ter sensibilidade dos exames microbiológicos nessa identificação. Então, um dos pontos cruciais aí para propor o diagnóstico, digamos assim, precoce, é a gente também, além da identificação microbiológica, realizar a proposta, né, da avaliação do critério clínico epidemiológico. Então, é crucial que os profissionais entendam a necessidade, uma vez que a criança ela não vai saber escarrar, né? Geralmente a gente usa o parâmetro de escarro a partir dos 8, 9 anos, e se a criança souber escarrar, né? Tem crianças às vezes de 10 anos que a gente não tem essa dinâmica, né? Ela não tem essa experiência, né? E a gente não consegue, né? Muitas vezes a gente consegue saliva. E a gente não consegue propor o diagnóstico microbiológico, que é o cenário ideal. Tá? Mas aqui a gente precisa falar do parâmetro clínico epidemiológico, que ele é o fundamental, pelo fato de ela ter uma carga basilífera baixa. Então, a gente entender que a criança teve uma história prévia de contato com algum caso basilífero, seja ele ou extradomiciliar, a gente entender que essa criança tem sintomas persistentes de tosse, febre, perda de peso, tem alterações radiológicas ou tomográficas, principalmente daquelas que não respondem aos esquemas tradicionais antimicrobianos e que se persistem com o tempo. Tá? Geralmente o tempo que a gente considera são em torno de 2 semanas, tanto do parâmetro clínico como também do parâmetro radiológico. E também quando a gente tem provas de contato, como é o caso aí das provas imunológicas, no caso do PPD ou IGRA, junto com o estado nutricional. Então, com esse contexto, a gente consegue propor e juntar todo esse embasamento para poder propor um diagnóstico. A gente utiliza, na verdade, dentro desse patamar, e o Ministério da Saúde propõe para a gente essa ferramenta, né, que é o score clínico epidemiológico. Né? Não sei se a gente consegue mostrar aqui o score clínico epidemiológico, para a gente poder evidenciar. E a gente tem 4 grandes parâmetros ali. Né? Então, a gente tem o primeiro parâmetro, que é o parâmetro clínico radiológico. Esse parâmetro, ele avalia sinais e sintomas de acordo com a pontuação. Essa pontuação, ela, claro que a gente pode tanto somar como diminuir ou não pontuar. Exemplo, né? Se a gente pega uma criança, se a gente pega no parâmetro clínico, com febre, sintomas como, por exemplo, tosse, com expectoração, emagrecimento, nesse caso a gente vai pontuar 15 pontos, já, logo de cara, pelo critério clínico. E a gente pega um raio-x que tem um infiltrado discreto,
num período menos de 2 semanas, ela pontua 5 pontos. Então, se a gente juntar aí, já tem 20 pontos. Digamos que ela tem um contato prévio com algum familiar que tem tuberculose, mais 10 pontos. A gente faz um IGRA, um PPD, que evidencia a prova do contato. Digamos que esse IGRA está lá de 11 milímetros, né? Então a gente tem mais aí 10 pontos. Então só a gente já tem, basicamente, um contato prévio de 20, 30, 40 pontos. Então, com 40 pontos, a gente já consegue, nesse momento, dar o diagnóstico de tuberculose para essa criança, sem a evidência microbiológica. Então, esse score ele é fundamental para que os profissionais de saúde, seja eles da atenção primária, atenção secundária, a terciária, as referências, consigam propor um diagnóstico para essa criança. Assim como também, se essa pontuação for abaixo de 25 pontos, provavelmente essa não é a causa do sintoma, né? A gente sabe que um grande desafio aí no diagnóstico, muitas das vezes a tosse, por ser o sintoma principal, passa a ser a asma, né? Então, a gente vê muitas crianças no ambulatório, né, com perfil asmático e que, quando a gente vai pontuar, ela não fecha essa pontuação baixa de 25 pontos, né? Então, a gente já exclui essa possibilidade. E ali, na entrelinha entre os 35 pontos, a gente vê que o diagnóstico ele é possível, né? Então, a gente sabe que isso vai depender muito do olhar clínico. Talvez o ponto crucial aí desse score seja o contato, né? Então, eu já normalmente na minha avaliação, eu valorizo muito quando esse contato ele está muito presente no meio intrafamiliar, sabe? Então, esse talvez seja o ponto crucial para o diagnóstico das nossas crianças. Então a gente considera a criança um evento sentinela. Um evento sentinela. Um evento sentinela. Então, o rastreamento de contatos ajuda muito a detectar os casos em crianças, certo? Com certeza, assim, não há dúvidas que a gente propõe a investigação dos contatos, né, tanto no meio intrafamiliar, ou que é o cenário ideal, né? Ou também nesse cenário extradomiciliar, ele tem que ocorrer, né? Claro que a gente tem que saber também racionalizar, né? Mas a ideia é que para esse meio intrafamiliar a gente passe a fazer essa investigação, porque uma vez que a gente tem a criança como um evento sentinela e sabendo que ela é aquele ser que está ali vulnerável, e que dentro desse domicílio, ou fora desse domicílio, tem pessoas que têm uma carga base maior e precisam ser investigadas, a gente tem que, de fato, ter o cenário aí de busca ativa, né? Então, precisa que os profissionais de saúde realizem a busca ativa para todos aqueles contatos dentro desse meio, a fim de poder encerrar o ciclo de transmissão. Ou seja, a criança ali, ela não é um caso índice. Ela, de fato, ela é o caso, digamos assim, que é a consequência desse caso índice. Então, a gente precisa, de fato, ter esse entendimento, né, que a criança não está ali transmitindo a doença. Ela foi a consequência de alguém, de algum cenário de transmissão nesse momento. Ela pode ser o caso índice para a gente, mas tem o caso fonte dentro de casa. Dentro então, de casa. atrás de uma criança com tuberculose, a gente tem que investigar todos os contatos. Todos os contatos. Intradomiciliares, os contatos sociais, da escola, né? Exatamente. Isso é importante. Então, a gente sabe que a tuberculose é tratável, tem cura, mas manter a adesão ao tratamento é um desafio, é um tratamento prolongado, né? Então, como é que funciona o tratamento da tuberculose na infância? Acho que o primeiro ponto que a gente deve falar, sempre, né? A tuberculose tem cura, né? Sim. E graças a Deus tem cura, né? A gente sabe do desafio e que, ainda mais agora com a vinda da multiresistência, né? Então, para a criança, isso também é um desafio, até para fins terapêuticos. Mas, assim, a gente sabe que a maioria dos casos, eles não têm um perfil de resistência e que a gente precisa priorizar nesse momento aqui, talvez, o desafio, porque se trata de um tratamento longo, né? Um tratamento prolongado. Fazer a proposta de um tratamento de 6 meses com a família, de fato, deve ser encarado assim. Acho que a palavra-chave aqui é a gente centrar os esforços não no indivíduo, que nesse caso é a criança, e sim a abordagem centrada na família, né? Então, para isso, precisa que haja um entendimento que a gente vai propor medicações para essa criança, que elas devem ser dadas todos os dias, em jejum pela manhã, durante um período de 6 meses. Tá? Então, a gente precisa entender a dinâmica dessa família. Claro que não precisa aumentar essa carga só para uma pessoa nessa família, até porque na maioria das vezes que a gente vê é que a mãe assume esse papel, né, de administração dessas medicações. Então, a gente precisa encorajar aí nesse momento
a família e vários protagonistas dentro da família para poder também saber dessa medicação, para não ficar sobrecarregado para essa mãe. Então a gente precisa não só participar, como também treiná-los, né? Ou seja, propor para essa família pegar os comprimidos oros de persílios que a gente tem hoje, né? E saber orientá-los, como diluir, como preparar, como botar na seringa, tudo isso é o papel de uma boa adesão. Além do fato, principalmente na atenção básica, e na referência também, da gente fazer o tratamento diretamente observado. A gente fazer esse acompanhamento sistemático, saber como é que está sendo dada essas medicações, porque às vezes as famílias até confundem. A gente propor, por exemplo, dar 3 comprimidos dos comprimidos orispersídeos, orientar a família, dilui em 5 ml, e a família às vezes está dando 0,5, isso acontece na nossa prática. Dá subdose da medicação. Então a gente precisa estar fazendo o acompanhamento, né, de todo esse, digamos assim, esse contexto clínico que está acontecendo e terapêutico. Além disso, há de ser falado que assim, a criança ela tem um contexto à parte. Né? Porque uma vez que a gente, por exemplo, o adulto, você dá um comprimido para ela toma, né? Tendo gosto amargo, não, tá tudo bem, né? Ela vai ter a tolerância, né, disso. E vai ter o entendimento. A criança não tem isso. Tem 2 termos que a gente usa na pediatria, que é a tolerância e o paladar. É por isso que você vê muitas medicações, às vezes com sabor de framboesa, de morango, de uva, né? Para a gente tornar a medicação palatável. O tratamento da tuberculose, acho que nos últimos anos, ele evoluiu muito. Antigamente, né, a gente tinha os medicamentos separados, né? Isso dificultava muito a nossa administração, até para as famílias, na verdade, no entendimento. E hoje ele, com a proposta, né, acho que o programa do Ministério é um dos mais reconhecidos no mundo, né, e segue o programa da OMS, e a gente aqui em São Luís não é diferente. Então, hoje os remédios eles não têm sabor, isso é muito bom. Então a criança ela consegue tolerar muito bem a medicação, sabe? Então a gente não vê problemas de dar o remédio e a criança às vezes cuspir, a criança às vezes vomitar, né? Então, pela questão do gosto. Então, isso é um avanço que a gente observou durante os anos e que a gente precisa, na verdade, é ter esse entendimento de treinar as famílias para essa adesão. A gente sempre diz que a adesão ela não é um ato ali individual de disciplina do paciente. Quando há uma falha de adesão à criança, há uma falha da família, há uma falha dos profissionais de saúde, há uma falha do programa de tuberculose, uma falha de todos nós, porque a gente não soube orientar adequadamente essa adesão. Sabe? Então a gente tem que ter esse entendimento. O cuidado ele é compartilhado, né? Então, O tratamento, na verdade, a gente acaba que, igualmente ao adulto, ele está dividido em 2 partes, né? Na fase intensiva e a fase de manutenção. O ponto de corte aí para a maioria das vezes é o ponto dos 10 anos, né? Que a gente estava falando que ali na maioria das vezes é crucial. Acaba que a grande divisão é por causa do etambutol. O etambutol ele acaba sendo uma das medicações que a gente não usa antes dos 10 anos de idade por causa do risco de neurite óptica. O tratamento ele é de 6 meses, na fase intensiva a gente usa 3 drogas, 3 medicações, e na fase de manutenção a gente usa 4 drogas, né? 3 drogas, mas durante o período de 3 meses. A gente tem hoje a possibilidade, no ano passado o Ministério lançou uma nota técnica, que é a nota 5, que nos possibilitou, e a gente já viu isso na prática, né? A possibilidade do tratamento encurtado. A gente usa aí para o perfil dos pacientes entre os 3 meses até os 16 anos. Para esse perfil, e claro que se adequando aos critérios, né? Por exemplo, desde que seja uma tuberculose não grave, que não haja diagnóstico microbiológico basilífero, né? Que não haja manifestações de gravidade nesse momento que a gente identifique, ou que a gente chegue, por exemplo, no 4º mês de tratamento, com todos os parâmetros clínicos, laboratoriais, radiológicos sanados, a gente pode propor o tratamento em 4 meses. Então, isso é um grande avanço, porque a gente consegue dar aí propostas de concluir um tratamento de forma clara e satisfatória, né? E não sobrecarrega essa família também. Então, a gente tem essa portaria que nos fortalece nesse momento, mas claro que deve ser cumprido, estabelecido esses critérios, né? Um tratamento encurtado. e a gente tem que lembrar que desde 2019 o Ministério lançou as doses fixas, né, combinadas, orodispersíveis, né, para a criança, em 2019. Em 2024 ela lança aí o tratamento encurtado. Isso é importante, porque um tratamento muito longo, às vezes você não consegue manter essa adesão. Mas aí, em relação aos profissionais de saúde da atenção primária, especialmente
agentes comunitários de saúde, e a gente também não pode esquecer dos ACS, né? Uhum. E dos enfermeiros, como é que eles podem acompanhar essas famílias durante este acompanhamento, durante o tratamento dessa criança. Lembrando que os tratamentos da tuberculose, mesmo que eles entrem pela rede de emergência, eles vão chegar na atenção primária, porque esse acompanhamento é feito dentro da atenção primária, né? Então, a gente precisa alertar, orientar, conversar com esses profissionais sobre esse acompanhamento. Como é que eles podem fazer isso? Como é que eles podem melhorar essa adesão, manter a adesão ao tratamento? Eu acho que a grande proposta aqui que a gente tem que reforçar, né, e o que o Ministério coloca, né, como ponto crucial, é a gente realizar de fato o tratamento diretamente observado, né, entendeu? Acho que ele é fundamental, não só a gente vistoriar, como registrar essas visitas, né? Todo profissional de saúde, a gente pode ter uma caderneta que a gente pode registrar essas visitas periódicas, né? E aí, assim, como a gente estava falando anteriormente, reforçar a adesão a ele, não é chegar para o paciente, chegar, e aí, tá dando remédio? Não. É a gente entender como é que está dando esse remédio. Como é que você está dando? Qual o horário que você está dando? Como é que você está preparando a medicação? Me mostre como é que você está fazendo. Hoje a gente tem ferramentas e a gente faz isso, por exemplo, lá na referência. Pede para as famílias, faz teleconsulta através hoje das redes sociais para ver como as famílias estão preparando os remédios. Então, isso pode ser feito também na atenção básica, tanto nas visitas, como também através das redes sociais. Como é que está sendo feito isso? Ou seja, o telemonitoramento desse paciente. Essa é a proposta. A gente pode se adequar até à tecnologia que a gente tem disponível hoje. Sabe? A maioria das famílias já tem essas ferramentas hoje, a gente pode utilizá-las. Então, a gente precisa entender isso, assim como também ver se as famílias estão enfrentando alguma situação de evento adverso, né? Assim, será que essa criança ela não está tendo alguma manifestação de dor abdominal, náusea, vômito, né? E questionar isso também para as famílias. Uma das coisas cruciais que deve ser colocadas, né? Assim, uma pergunta estratégica que pode ser feita para saber se a família está fazendo é perguntar a cor da urina, né? Como é que a criança está fazendo xixi? Ainda mais pela manhã, porque se tiver laranjada é sinal de que ela está dando remédio. Então essa pergunta ela é crucial. Claro, eu até recomendo que não diga isso a eles, mas a gente fazer essa busca ativa, porque se está na cor alaranjada, avermelhada, é sinal de que ele está dando remédio. De fato, a medicação está sendo administrada, né? Então, principalmente, eu acho que eu digo a figura principal, ainda mais no nosso país, aí, do agente comunitário de saúde, ele é crucial nesse combate. Não há dúvidas que ele é a figura principal. Né? Não há dúvidas que ele é, digamos assim, o laço e o elo de garantir a boa adesão ao tratamento. Sabe? De conhecer a dinâmica dessa família. Porque, às vezes, uma coisa é a gente saber fazer uma prescrição, orientar a família, outra coisa é saber o que essa família entendeu dessa prescrição. Sabe? Então, o agente de saúde, e assim como também os outros profissionais, o médico, a enfermeira, o serviço social, a equipe multi dentro desse cenário, ela fortalecer, né, essa prescrição de ser cumprida, de ser estabelecida e de ser administrada, ela tem assim, uma força muito grande. Diferente, às vezes, de outros cenários, né? A gente sabe que tem outros países que não têm a figura do agente comunitário de saúde. Então, a gente deve utilizar esse profissional para vários cenários, sabe? Então, acho que talvez fortalecer esse conceito aí de forma mais clara, ela é crucial, sabe? Lembrar que o tratamento diretamente observado, ele tem que ser feito na presença do profissional de saúde. Lembrar que a gente tem uma portaria, que é a 20 de 2023, e que fala exatamente do uso da tecnologia. A gente tem em São Luís também o projeto VEDOT, que é o tratamento diretamente observado por vídeo, e você pode acompanhar a tomada dessa medicação, a administração dessa medicação, além de ter desenhado junto com essa família, né, utilizando aí a figura do farmacêutico clínico, né, que é muito importante, na tomada dessa medicação por vídeo, no acompanhamento por vídeo, porque é uma portaria que nos ampara, né, que é a 20 de 2023. E aí a gente lembra também que no tratamento da tuberculose, a gente tem a diferença da administração das crianças com menos de 25 quilos e com mais de 25 quilos, né? Lembrar também para o profissional da atenção primária, não só para o profissional da atenção primária, mas da rede de emergência, que a medicação, como ela é dispersível, ela precisa ser administrada logo após ela ser preparada. Ela não pode ser preparada e ser administrada uma hora depois, 15 minutos.
preparada e E administrar. administrada, porque ela perde as suas propriedades, né? Isso é importante. Então, todas essas estratégias, elas já vão ajudar a reduzir o abandono do tratamento infantil. Eu acho que nós temos pouco abandono de tratamento infantil dentro do município de São Luís, né? Não temos quase nenhum abandono, né? Por conta desse acompanhamento rigoroso, né? Existe uma linha de cuidado, né? Isso é muito importante colocar. Né? Exatamente. E aí nós vamos falar dessa linha de cuidado, né, e dessa integração. E a gente sabe que a linha de cuidado, ela é essencial para garantir, né, a atenção integral à criança, né? E a gente deve lembrar que a atenção é integral, a gente não deve ver esta criança com tuberculose, essa criança que é uma pessoa com tuberculose, só em relação à tuberculose. A gente deve atendê-la na sua integralidade, né? Então, como é que deve funcionar essa linha de cuidado dentro do Sistema Único de Saúde, doutor Fabrício? Olha, a gente propôs uma linha de cuidado para a tuberculose, ainda mais na infância, não, em todo o sistema de saúde é um desafio. Né? Não é porque é o Brasil, né? Nem é porque é São Luís, nem o Maranhão. E claro que a fragilidade de qualquer, digamos assim, o ápice de qualquer fragilidade dessa linha de cuidado é o óbito. A gente perder uma criança por tuberculose, né? Acho que o conceito inicial quando a gente fala lá da tuberculose é falar que a gente está diante de uma doença que tem tratamento, que tem cura e é uma causa evitável. Né? Nós estamos dentro das doenças infecciosas que tem um tratamento e uma proposta terapêutica. Poxa, por que a gente não pode obter a cura nesse momento? Então, fazer a proposta e alinhar todos os atores aqui nesse momento, nessa linha de cuidado, ela é fundamental. Né? São Luís tem toda uma linha de cuidado estabelecida e implementada durante anos de trabalho. E a gente sabe que esse pertuito aí, desde a implementação do diagnóstico até o tratamento das formas de infecção latente, passando pelas intervenções hospitalares até a cura ou a reabilitação, todas essas instâncias elas estão bem alinhadas hoje no nosso cenário na capital. Sim. Então, a garantia desse cuidado, né, integral, contínuo e articulado, ela existe. Eu digo mais, né, a gente talvez até faça um pouco mais do que a gente olha, porque a gente tem aqui o cenário também da equidade, ou seja, dá mais para quem precisa mais. Sim. A gente tem o cenário dos imigrantes, que também a gente às vezes vai até lá, busca eles, traz ele para a nossa realidade. Né? Então, a gente precisa mais para poder garantir o quê? O cumprimento aqui do ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o profissional, uma vez que atende, ele se torna corresponsável ali, naquele momento. Às vezes há atos que a família ela não entende, mas que devem ser priorizados. Então, dentro dessa linha de cuidados, ela não entra só aqui nesse momento, o fato de, poxa, eu estou lidando aqui num contexto de saúde. Não, existem vários determinantes sociais aqui nesse momento que, nessa linha de cuidado, ela deve entrar. E aqui entra também o cenário, nessa linha de cuidado, do serviço social, da psicologia, do contexto de abordagem familiar. Né? Às vezes, por exemplo, a gente vê cenários em que, acho que talvez esse é o cenário clássico, né? Que eu vejo muito deixar a sobrecarga de dar o remédio, muitas das vezes, com a mãe. Né? Então, às vezes, a gente precisa entender essa dinâmica familiar. Poxa, o que acontece com essa família? Né? Poxa, por que esse pai não se encoraja a dar a medicação também antes de sair para o trabalho? A gente precisa, né, falar sobre isso também nesse contexto. E para isso precisa ter essa linha de cuidado. Lá na atenção básica, o acesso, conhecer essa realidade. Isso está implementado. Né? Por exemplo, a gente vê muita realidade, às vezes, do diagnóstico. Às vezes instala na atenção especializada, encaminha para a atenção hospitalar para fazer o exame de imagem, para poder ganhar o tempo para poder dar o diagnóstico oportuno. Isso acontece hoje no nosso cenário, na capital. Tá? Porque a gente sabe que atrasar o diagnóstico é evoluir para as formas graves, evoluir para o óbito. Exato. Então a gente precisa ter toda essa rede de cuidado. Isso já existe aqui na nossa realidade. Sabe? Não há dúvidas que, como a gente falou anteriormente, a gente entender que a criança é o evento sentinela, que todos os atores precisam estar empenhados aqui para poder fortalecer, e atores não só da saúde, né? A gente pode até colocar aqui atores fora desse contexto, digamos, até judiciais mesmo, se for necessário. Né? Então, a gente precisa entender que essa linha de cuidado, ela extrapola a linha de saúde. Né? E isso, na nossa prática, ela acontece. Né? Essa linha de cuidado, ela é uma ferramenta que ela está muito clara, né, para a gente. Né? Então,
A gente só precisa saber utilizá-la e saber estar muito bem instrumentalizada na nossa rede, sabe? É claro que sempre há falhas, isso é normal, qualquer sistema de saúde, sabe? Mas a gente precisa entender que as falhas também são oportunidades, para a gente poder ter melhorias. E isso eu acho que São Luís fez muito bem durante os últimos anos. Só evoluiu nesse cuidado de melhora. Nós não tínhamos ambulatório de tuberculose na infância, né? Então, São Luís ela caminhou em contra outras capitais e abriu um ambulatório aí de tuberculose na infância, né? Então, isso é um grande avanço. Hoje a gente atende crianças de, não só até às vezes do nosso estado, de outros estados, até de outros locais, né? A gente recebe criança da Venezuela aqui. Eu brinco com isso, né? Então, assim, a gente caminha com uma linha de ampliar o nosso olhar muito diferente, né? E isso está assegurado, porque a gente vê todas as instâncias bem conhecedoras desse fluxo, sabe? Então, acredito eu que essa linha está muito bem definida no nosso município, muito bem implementada. É claro, mas a gente precisa sempre estar resgatando e colocando, né? Até porque vai se entrando novos profissionais de saúde, né? Vai formando novos profissionais, se incluindo nessa rede. E, claro, com o apoio do Ministério com as instâncias, né? Lembrar que essa linha de cuidado, ela começa desde o nível primário, dentro da atenção primária, né? E aí a gente tem a linha de cuidado secundário e terciária, lembrando que a linha de cuidado, ela também deve se fortalecer, a gente tem a linha de cuidado intersetorial, né? A gente pode lançar a mão da atenção e elas se conversam, né? Lembrando que o Programa Municipal de Controle da Tuberculose, ele gerencia toda essa linha de cuidado dentro do município, né? Então, a gente tem essa conversa entre todos os níveis de atenção. A gente montou o nosso ambulatório, né, de tuberculose na infância em 2023. Nós já temos um ano aí funcionando. E a elucidação diagnóstica para todo o estado, né? Nós temos hoje todas as crianças que a gente, desde o começo, para as primeiras crianças, nós temos aí o nível dentro do Hospital da Criança, onde tem uma integração muito boa, e depois de dentro do Hospital da Criança, a regulação é feita dentro dos outros níveis de atenção, certo? Nós temos o laboratório já determinando, nós temos os nossos exames de imagem, então nós temos uma linha de cuidado definida dentro da nossa capital. E nós temos, como nós temos poucas, não tantas crianças, a gente faz esse acompanhamento diretamente, né? Usando tanto o programa municipal quanto a atenção primária nesse acompanhamento. E isso é muito bom, né? As elas existem, né? As lacunas elas existem e é para a gente aprender, né? A gente precisa melhorar essa conta. A gente sabe que a gente tem um ambulatório de referência que fica no Centro de Especialidade do bairro de Fátima e que esses agendamentos elas podem ser feitos por um telefone interinstitucional, né? A comunicação geralmente é feita pelo Programa Municipal de Controle da Tuberculose, mas todos os níveis devem fazer a comunicação direta com o Centro de Especialidade. Vamos ressaltar que alguns núcleos hospitalares de epidemiologia fazem essa orientação bem regulada à família e já começa a examinar os contatos durante a internação. Isso é muito bom. Isso foi uma criação dentro dessa linha de cuidado, junto aos núcleos hospitalares, certo? E aí, para a gente conversar mais sobre linha de cuidado, a gente precisa saber dos determinantes sociais da prevenção, né? A tuberculose, a gente sabe que é uma doença de determinação social, a gente não pode pensar na tuberculose só dentro da saúde, né? E é assim, como os determinantes sociais influenciam a tuberculose infantil? Olha, a gente falar de tuberculose, eu até brinco assim, que o infecto ele não é só doença infecciosa, né? Ele tem uma linha social, ele tem uma linha imunológica, né? Ele tem que entender um pouco desse contexto, porque a gente está falando de uma doença que ela não é somente infecciosa, ou seja, não é uma doença que é transmitida só pelo fato de você ter uma micobactéria tuberculose. Não, ela é uma doença social. Também. Isso é muito claro. A OMS, no último reporte, ela coloca isso, sempre colocou como ponto, né? Historicamente, a gente sabe que ela está relacionada diretamente a situações de pobreza, a desnutrição, a situações de coabitação, a aglomeração, a dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, todas essas determinantes sociais aqui, e principalmente quando elas se entrecruzam aí nesse momento, elas ajudam na disseminação da doença, né? E perpetuam a doença. Infelizmente, a gente vive um cenário hoje, no nosso país, de
endemia, né? De fato, a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente tinha um cenário aí para quem não teve a experiência de pegar, às vezes, uma tuberculose miliar, uma tuberculose, uma neurotuberculose, isso acontecia muito no nosso país. Então, e muitas das vezes sem o diagnóstico, na verdade, né? Provavelmente porque essa população não tinha, às vezes, acesso ao sistema de saúde, né? A gente não tinha atenção básica lá no município pequeno que está na zona rural de um povoado, né? Então, hoje a gente sabe da ampliação da atenção básica, a gente sabe da possibilidade da gente ter mais hospitais para poder implementar o diagnóstico, né? É, poucos anos atrás, por exemplo, hoje nós temos como uma referência aí o Hospital da Criança, como porta no nosso caso, a gente não tinha tomógrafo, né? Então a gente ficava na angústia de fazer uma tomografia para uma criança com suspeita de tuberculose. Hoje nós temos a tomografia como uma possibilidade, né, de olhar com melhor clareza essa imagem e poder propor um diagnóstico. Ou seja, o acesso, às vezes, a essa tecnologia, isso muda drasticamente o cenário e possibilita o diagnóstico precoce. Não? A gente ter esse entendimento que essas determinantes, elas possibilitam vulnerabilidades sociais e acarretam aí, nesse momento, o risco de poder dar um diagnóstico precoce, não só diagnóstico, me refiro também a tratamento, né? Porque você dá o diagnóstico às vezes até cedo, né? E aí, por exemplo, a família ela não tem às vezes a possibilidade de um transporte, de fazer a busca do remédio até aquela unidade, ou de vir até a consulta, né? Então, ter um entendimento às vezes de garantir a, o transporte dessa família para fazer a consulta até essa unidade, né? E garantir não só isso, como também entender as necessidades dessa família, porque às vezes ela vai buscar o remédio. Poxa, mas eu posso fazer a consulta nesse momento, já que ela vai buscar o remédio? Porque não é todo mundo que tem, às vezes, a passagem dela, do filho, às vezes, do pai para ir à consulta, né? Isso é um gasto que a família vai ter, sabe? Às vezes tem famílias que estão regrando ali o dinheiro contado, né? E a gente sabe dessa necessidade da nossa população e que isso influencia muito, sabe? Então, eu entendo que as determinantes sociais aqui, elas são fundamentais e essa abordagem voltada no diagnóstico, centrada no diagnóstico e tratamento, ela é sim, deve ser ampliada, né, às determinantes sociais. Se a gente não entender que a tuberculose é uma doença que está nesse contexto, a gente não vai zerar a tuberculose. A gente não vai saber entender a tuberculose. A gente não vê as dificuldades da tuberculose em outros países que têm um cenário de riqueza, de que cada um vive num apartamento separado, né? E que em cada um o estado nutricional está adequado, né? Então, nesse cenário, a gente vê que a tuberculose ela não ganha força. Isso. Sabe? Então, a gente precisa, claro, entender a nossa realidade. Poxa, onde é que nós vivemos? Né? Saber das nossas vivências e saber que essas determinantes, elas influenciam diretamente. Claro que a gente vem com um processo de evolução, Sim. sabe? Sim. Não é só a gente saber investir, poxa, eu vou comprar o tomógrafo como uma tecnologia, mas saber também propor para essa família, às vezes, uma boa alimentação. Saber, por exemplo, ela precisa de um laudo que possa ajudá-la numa boa alimentação para que essa criança possa comer melhor. Isso é fundamental, sabe? Então, a gente não tem como deixar de olhar esse contexto da criança e dessa família e não propor uma mudança social, né? Com ajuda, claro, aí acho que o cenário ideal, e a gente pode deixar de citar aqui, a presença do serviço social nesse contexto, sabe? E quando se fala de determinante social, eu volto a citar aqui o ECA, né? Se a gente vê que existem dificuldades sociais sendo, vamos assim, esbarradas aí que atrapalham o nosso acompanhamento, atrapalham o nosso diagnóstico, a gente precisa aí nesse momento estabelecer que o ECA ele é prioridade e acionar as instâncias jurídicas, sociais, que defendem essa criança. Isso. Sabe? Para poder, junto com o serviço social, propor que haja essas mudanças e que o Estado assuma essa responsabilidade, né? Se essa família não consegue vir até a unidade de saúde, o Estado ele tem o dever de cuidar dessa criança. A gente não pode perder uma criança com tuberculose. Isso é a pior fragilidade que possa acontecer. Certo. Então, não há dúvidas que deve ser encarado de forma clara como um problema social. E a gente deve lembrar que a tuberculose gera aí custos catastróficos tremendos para essas famílias, né? E a gente tem que lembrar que na linha de cuidado a gente tem uma rede socioassistencial bem definida. Dentro da atenção primária,
nós temos as equipes EMULT, né, com a presença do assistente social, e nós temos também a referência primária na rede socioassistencial, que são os CRAS, Os CRAs. né? O Centro de Referência de Assistência Social. Lembrar também que durante a notificação desses casos de tuberculose em criança e como em adulto, a gente tem uma investigação que pergunta do benefício socioassistencial. Se não tem, a gente tem que investigar e encaminhar, né, para a rede socioassistencial mais próximo da residência. É por isso que a gente, dentro da atenção secundária, se faz a elucidação diagnóstica e retorna essa criança para a atenção primária. Ela precisa estar próxima de sua residência, de uma unidade de saúde mais próxima de sua residência, para que a gente não tenha essa dificuldade de transporte, né? E a gente, com ela mais perto de sua residência, dentro do seu território, ela tem chances de um acompanhamento, um melhor acompanhamento, tá? E a gente sabe disso, os custos catastróficos, eles são imensos, né? Dentro dessa família. Esse é o apoio intersetorial, ele é fundamental para essas famílias que estão em vulnerabilidade, né? E vamos falar de prevenção, né? Vamos falar de prevenção da tuberculose na infância, né? Qual é o papel hoje da vacina BCG, né? Dentro da prevenção da tuberculose, né? É a prevenção primária, certo? A gente sabe que a BCG, ela, durante muitos anos, né? E ela tem um papel crucial no nosso país, né? Não há dúvidas que, como eu falei anteriormente, hoje a gente tem um cenário em que a gente, infelizmente, ainda vê casos de tuberculose meningia e miliar, acontece, né? Até porque tem crianças com diversas comorbidades, né? Há diversas situações, né? Em que o contexto imunológico pesa muito, sabe? Mas eu não tenho dúvidas que a vacina da BCG, aí, ela é crucial no contexto de prevenir as formas graves. Há um entendimento em que a tuberculose, né? Poxa, eu me vacinei, eu não vou ter tuberculose. Não é isso, sabe? Então, isso é um entendimento que a gente precisa deixar muito claro. Isso no contexto da criança também segue o mesmo parâmetro. A vacina da BCG, ela protege contra as formas graves da tuberculose. Então, aqui, quando eu garanto lá no nascimento a aplicação da vacina da BCG, eu estou dizendo muito claramente para as famílias que eu estou lhe protegendo dentro do meu país, que é endêmico para a tuberculose, para o risco do seu filho ter tuberculose no sistema nervoso central, tuberculose disseminada e tuberculose no osso, que são as formas que podem levar ao óbito dessa criança. Eu não estou aí dizendo que essa criança não pode ter o risco de ter tuberculose, porque ela pode ter tuberculose se ela estiver no meio que favorece a isso, junto com todas aquelas determinantes sociais e com aquele coabitante que está doente. Que aí tem que, claro, que haver intervenção para poder propor o tratamento. Mas a BCG ela segue um patamar de proposta de evitar essa gravidade e até mesmo de evitar as sequelas dessas doenças, né? Que garante para o nosso país evitar-se um número de casos gigantescos. Talvez a gente não veja esses casos hoje já com maior intensidade justamente por causa da vacina, sabe? Então, assim, há inclusive movimentos que questionam isso, né? Então, a gente tem que deixar muito claro, né? Porque a gente vive num momento em que as vacinas são questionadas, né? E a BCG não é diferente, né? E aí as pessoas entendem, poxa, mas eu estou me vacinando para tuberculose e eu estou tendo tuberculose. Não é isso. Então, a gente tem que deixar muito claro o entendimento das pessoas. E no cenário atual, a gente não vê crianças e adultos tendo formas graves. Mas por quê? Por causa da vacina, sabe? Então, a gente precisa ter esse entendimento. E assim como qualquer outra vacina, né? Por exemplo, a vacina mesmo da gripe, a vacina da influenza, o nosso objetivo, quando a gente faz a vacina da influenza nesse momento, é evitar a internação e a mortalidade, não é evitar que a pessoa tenha gripe. Então, o conceito aqui deve ser colocado para as famílias. Poxa, eu estou lhe protegendo aqui quanto o risco de você ter uma tuberculose que pode levar a óbito. Num país que é endêmico para a tuberculose. Se eu estivesse lá no Japão, que não tem endemia, nós estamos falando de outro momento, né? Um país rico que a população tem uma condição de moradia diferente, né? Acesso ao sistema de saúde, em que lá não tem, por exemplo, no calendário de vacinação, a vacina da BCG. Nós estamos falando de um país como o Brasil, que precisa ser entendido, né? Ainda mais numa região como a nossa,
que a vacina da BCG ela tem a sua importância e ela supera nesse momento qualquer tipo de situação que possa ser entendida como risco, sabe? É, e a gente precisa deixar isso claro para a população. E a atenção básica ela tem que fortalecer isso. Lá, as salas de vacina precisam colocar esse ponto como um entendimento para as famílias. Precisa ser falado isso na aplicação, para elas poderem entender. Poxa, por que eu estou fazendo essa vacina? Sabe? Sim. Eles precisam entender, né? Exatamente. Que a gente faz a vacina hoje dentro das maternidades, né? Ao nascer, a vacina BCG já é aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Mais do que isso a gente não faz. E elas estão disponíveis em todas as unidades de saúde. Né? E é segura. Muito segura, a gente não tem problema. A gente tem também aí o Centro de Referência Imunobiológica, o CRI, que dá o apoio institucional para que, se for necessário, para qualquer situação. Então, nós estamos falando de uma vacina que tem anos de história e super segura. Então, não tem porquê. E a gente tem que utilizá-la e tem que estar encorajando as famílias, desde lá do pré-natal, já poder ter esse entendimento. Né? Isso. Entender que desde o pré-natal, se a gente tem uma gestante com tuberculose, e aí nós já vamos falar do tratamento preventivo, né, da tuberculose, a gente precisa entender que se a gente tem uma gestante, eu preciso examinar todos esses contatos dentro dessa residência antes que essa criança chegue naquela casa, né? E a gente agora fala de infecção latente pelo micobactério tuberculose, né? Da famosa ILTB, que hoje a gente chama também de tratamento preventivo da tuberculose. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente inicia? Já falando aí da quimioprofilaxia primária, né? Olha, eu acho que um dos pontos cruciais, eu não posso deixar de falar aqui nesse podcast, eu acho que até para os profissionais de saúde, existe um grande entendimento, assim, errôneo, de confundir ILTB com tuberculose. Sabe? E quando vai a perspectiva da criança, aí que a coisa se complica, né? Então, assim, acaba ficando um bolo só, como tudo tuberculose. Então, o profissional de saúde, ele tem que entender que existe 2 olhares, né? Uma coisa é olhar a doença em atividade, que é a tuberculose, seja ela pulmonar ou extrapulmonar. Outra coisa é olhar para uma tuberculose latente, ou seja, o micro-organismo, o micobactério tuberculose, ele está adormecido. Ele está lá, ele precisa ser tratado, mas ele está justamente no momento que a gente não tem doença em atividade, não tem transmissão. Eu já vi várias crianças, toda semana chega para a gente crianças com perspectivas de infecção latente que estão afastadas da escola. Uma perspectiva errada, né? Ou seja, a criança às vezes ela entra numa situação até mesmo de digamos assim, questão de saúde mental, porque ela está afastada, ela queria estar com os coleguinhas dela, queria estar brincando por causa do entendimento errado. Então, nós estamos falando aqui de uma infecção que tem latência, que está no micro-organismo adormecido, que o paciente não tem sintomas. Ele tem, sim, um contato prévio com alguém que estava doente, fez a forma primária e agora, nesse momento, ele está na forma adormecida, sem atividade, que muitas das vezes é evidenciada através das provas de contato, seja ela o PPD, e aqui também, que a gente não citou lá atrás, mas, bom, ganha força aqui nesse momento a identificação através da dosagem do interferon gama, que é o IGRA, né? Hoje nós temos incorporado o IGRA na nossa rede municipal, e ele é uma ferramenta crucial para o diagnóstico aqui na infância, né? Até brinco que o IGRA foi feito para as crianças, né? E acho que foi feito mesmo, né? Porque ele é maravilhoso, né? O grande problema, de fato, é o custo, né? Mas, assim, para o nosso sistema de saúde pública, por isso que ele deve ser bem indicado, mas ele é uma ferramenta crucial, né? Que ele possibilita muitos diagnósticos, sabe? Eu digo que a maior parte do meu ambulatório, a gente faz, 80% são diagnósticos através de IGRA. Sabe? Então, o IGRA ele veio para poder propor uma ampliação do diagnóstico da infecção latente muito grande. Coisas, talvez, que o PPD não nos possibilitou nos últimos anos, sabe? A gente sabe das dificuldades, às vezes, do PPD ser uma prova que ele tem as suas dificuldades ali do falso negativo, principalmente quando é ou falso positivo. Então, isso possibilitou, às vezes, famílias até mesmo que fazem os 2 testes, que não é o cenário ideal, mas que às vezes o PPD dá negativo e faz o IGRA bem positivo. Então, o IGRA, com a vinda da inclusão dele no nosso sistema de saúde, possibilitou muitos diagnósticos de LTB e possibilitou que essa criança não evolua para as formas graves. Então, a gente fazer a proposta hoje do tratamento dessas crianças, ela é estratégica, né? Claro que ela tem que ser entendida que ela não é uma situação de emergência.
né? É uma situação que precisa ser tratada, né? Porque às vezes eu vejo também muitas famílias aquela angústia, né? A gente não precisa passar essa angústia também para a família, né? Às vezes o profissional chega, o familiar chega na referência com aquela angústia estampada nos olhos, já passando o caso como, meu Deus, seu filho vai morrer desesperado, né? Ou seja, você acaba adoecendo o familiar por causa disso, né? E aí, assim, a gente tem que explicar muito claramente para os familiares aí, os responsáveis, que é uma infecção latente, que ele precisa tratar, e a atenção básica ela tem que ser encorajada a fazer o tratamento das infecções latentes na criança, Sim. sabe? Hoje nós temos uma nota informativa que é a nota 6 do Ministério da Saúde, do ano passado, 24. que propõe 4 perspectivas terapêuticas para a criança, né? O último a ser incluído lá, né, tratamento que eu particularmente adoro, é o melhor, que é o de 3 meses com isoniazida e rifampicina, sabe? Que é doses diárias, a gente faz com comprimido orogesquecíveis. 3RH. Exatamente. Que a gente usa para crianças abaixo de 10 anos, do peso entre os 4 aos 25 quilos. Então, assim, é um tratamento maravilhoso, a gente não vê problemas de adesão, a gente não vê problemas de palatabilidade, a gente não vê problemas de cumprimento. Na maioria das vezes, as famílias conseguem terminar bem o esquema. É um esquema muito seguro. A gente pode fazer com tranquilidade. E que dá possibilidades a gente fazer de acordo ao peso da criança, né? Já tem as doses estabelecidas, é muito prático. A gente chegar a orientar a família, você dilui 2 comprimidos aqui, 10 ml de água numa seringa, e todo dia pela manhã você dá para a criança durante 3 meses. É muito prático, né? Porque antigamente a gente tinha que pegar, às vezes, o frasco, aspirar o frasco, mostrar para a família o que era 5 ml, então tinha toda uma dinâmica mais complicada. Então, a vinda desse esquema possibilitou uma melhor adesão ao nosso tratamento. Outros esquemas que a gente ainda tem na infância é a rifampicina com isoniazida, a gente ainda usa, semanal, principalmente para casos que extrapolam os 25 quilos, tá? A gente tem também aqui a rifampicina em solução infantil, a gente usa basicamente aqui para as quimioprofilaxias primárias, lá para o neonato, quando a gente tem um coabitante na família, e isso é importante que seja dito, né, assim, porque a gente pega muito neonato que não estão em quimioprofilaxia, né, que precisa realizar, né, desde que cumpra os critérios, né? Não é para a pessoa estar com 6 meses já tratada da tuberculose que eu vou tratar. Não, um coabitante com tuberculose. E não necessariamente precisa ser a mãe. Poxa, se eu tenho pai, coabitante, recebeu o diagnóstico, não está ali, claro que o ideal é afastar. Mas se eu tiver o entendimento que existe esse risco, eu posso começar a quimioprofilaxia para essa criança. Então eu começo lá com a rifampicina em solução infantil, tá? E faço a proposta de tratamento para 4 meses dessa criança. E realizo um acompanhamento seriado, certo? E o outro esquema que a gente usa muito com o paciente vivendo, com a criança vivendo com HIV, é a isoniazida. Mas pode, claro, ser usado em outras situações. Acredito eu que seja o esquema mais conhecido, né, porque se usou durante muitos anos, a isoniazida durante 6 meses, né, e pode se estender até 9. Hoje a gente tem priorizado o esquema com a rifampicina e a isoniazida, porque é um tratamento mais curto, de 3 meses, mas ele pode ser usado. Eu, particularmente, uso a isoniazida somente para os pacientes vivendo com HIV, pelo risco lá de interação com as outras drogas com a TARP, né? Mas hoje nós temos essas 4 linhas de tratamento para a criança e temos a possibilidade aqui do diagnóstico através do PPD e o MIGRA. Mas, claro, toda vez que a gente pegar um caso, é sempre importante entender que a criança ainda é o evento sentinela. Não é porque é LTB que a gente não deve investigar os eventos sentinelas. Então, alguém ainda é o transmissor naquele momento. Sim. Ou seja, o evento sentinela ele não muda só no contexto para a tuberculose como doença em atividade. Se a criança, em algum momento, ela foi exposta, poxa, onde é que está esse caso fonte? Ele é fundamental ser identificado. Certo. Então, só lembrando, a gente fala de prevenção da tuberculose na infância, né? São 4 esquemas terapêuticos. A gente tem aí a primeira prevenção, que é a BCG. A gente tem a quimioprofilaxia primária, que ela deve ser iniciada ainda na maternidade. Essa já deve sair com esse esquema proposto, né, para a atenção primária, e a continuidade desse acompanhamento fica dentro da atenção primária, certo? São 4 esquemas. Esse último esquema é a portaria número 6 de 2024, que fala
do 3RH, Pois é. certo? E ele é um esquema excelente, certo? Agora a gente precisa entender, né, e que a tuberculose na infância também é um desafio, é uma oportunidade de fortalecer o cuidado integral dessa criança, né? Então agora me diga o que os profissionais de saúde eles podem fazer no seu dia a dia para Uhum. melhorar a identificação, ou seja, o diagnóstico e o acompanhamento dessas crianças. Olha, como a gente até colocou anteriormente, do mesmo jeito que a gente tem situações de fragilidade, né? A gente entender que essa fragilidade ela é um evento, a gente entender que precisa ser visto às vezes uma situação de crise, uma situação de um problema, vamos dizer assim, que a gente, poxa, eu atrasei um diagnóstico de outra criança e tem outros casos na minha comunidade. Eu pegar esse caso como exemplo para poder fazer um entendimento, né, e propor ali uma mudança e oportunidades de fazer novas estratégias para o diagnóstico, ela é fundamental, né? Então, a gente pegar, por exemplo, a gente tem aqui no nosso município aí o comitê de óbito implementado, né? Então, Sim. a gente pegar a experiência, poxa, por que que esse óbito chegou até aqui? Será que ele não passou em várias instâncias, né? O E não houve itinerário um terapêutico itinerário dessa criança. terapêutico para poder, desde lá da base, receber o diagnóstico até aqui na atenção terciária? O que que aconteceu em todo esse trajeto, né? Então, a gente pegar esse caso e destrinchar todas essa falha que houve na linha de cuidado, né? E propor oportunidades de mudança, ela é fundamental. Aqui na criança, a gente tem que entender que o profissional de saúde, independente do nível que ele esteja, saber que a gente não está, não, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir fazer a proposta de ter esse escarro, né? E fazer com que haja identificação microbiológica. E o profissional entender para o diagnóstico, ele precisa saber do sistema de pontuação, é fundamental. Sim. Ele precisa aplicar o sistema de pontuação. Então, para o diagnóstico da criança, eu tenho que usar o sistema de pontuação. Eu tenho que ter na minha mesinha lá a colinha para poder estar pontuando e mostrar para a família, olha, vamos aqui. Isso eu faço no ambulatório. Eu não consigo identificar através do meio microbiológico. Então, eu sento com a família, vamos pontuar. E explico para a família. Esse é o método que nós utilizamos para o diagnóstico da criança. Para que a família também entenda essa necessidade, entenda o que, que nós estamos fazendo Sim. e possa conhecer. Então, hoje o profissional de saúde ele tem que saber que método existe. A estratégia para o diagnóstico é a pontuação. Eu tenho que usá-la. Certo. Não espere o diagnóstico microbiológico. Se vier, maravilhoso. Maravilhoso. Mas não esperem, porque o mais comum não é o diagnóstico microbiológico, é o diagnóstico através do sistema de pontuação. Tá? E para a adesão ao tratamento, eu acredito eu que a gente fortalecer aqui aquelas visitas, né, que a gente falou do tratamento diretamente observado, e garantir com que esse indicador, que a criança seja o indicador sentinela, que a gente entender que ela, uma vez que ela está como um evento e uma consequência desse meio, que essa comunidade deve ter alguém que está doente, isso é garantir a oportunidade de mudança. Eu Sim. fazer a busca ativa nessa família, propor a investigação dos casos, fazer a investigação do roteiro clínico, saber quem é que está sintomático, ver também questões, às vezes, que as famílias, às vezes, não deixam claro isso para a gente, essas informações de que, poxa, ele Sim. está tossindo, né? E, às vezes, o paciente está tossindo, né? Sempre também, nessa anamnese, a gente busca entendimentos que a família, às vezes, oculta da gente, sabe? Às vezes, a família também tem esse sentimento de não querer deixar claro essas informações, até para poder não se sentir culpado. A gente entende, claro, que não é fácil, né? Porque nem pai, nem uma mãe quer seu filho, né? Entender que ele foi o transmissor. Mas, às vezes, a gente poder provocar, né? E fazer vamos dizer assim, essa busca mais intensa desses sintomas na família, ela é fundamental. E observar, fazer a observação clínica, né? Por exemplo, poxa, eu vou lá nessa visita domiciliar, deixa eu ver como é que está acontecendo isso. Será que esse pai não fuma? Né? Isso é uma coisa crucial da gente perguntar. Poxa, será que tem alguém fumando nessa casa? Às vezes não é o pai, mas às vezes, por exemplo, a gente recebe visitas lá de familiares que passam 15 dias com essa família todos os meses. Então, esse entendimento dessa dinâmica, né? E aqui eu acho que antes de fazer infectologia, fazer pediatria, eu vim da atenção básica, né? Sim. Eu fiz especialização em medicina em família e comunidade e uma das ferramentas que eu usava muito e ainda uso muito na minha prática é o genograma. E aqui é fundamental. Não tem como a gente entender a dinâmica familiar melhor do que utilizar o genograma. E a atenção Sim. básica ela pode utilizar isso. Eu uso até hoje. Eu pego sempre com a família e me diga aqui como é que é seu núcleo familiar.
e saio montando quem são as pessoas nesse núcleo familiar, para me poder entender quem é o caso fonte. Porque se eu não entender quem é o caso fonte, eu não vou quebrar esse elo. Então, a gente sempre brinca que aí a abordagem, a gente volta a repetir, não é centrada no indivíduo, que no caso aqui é a criança, é na família. Então, eu preciso fazer aqui, acho que o grande desafio e oportunidade é a gente entender que a abordagem centrada na família ela é crucial para poder mudar aqui esse patamar. E saber contribuir também aí as mudanças sociais, ou seja, às vezes a família ela quer o laudo, dê o laudo para a família. Se ela precisa desse laudo para poder mudar e você entender de que, poxa, essa família tem dificuldade de chegar até ali, ajude essa família a poder a gente fazer essa mudança, porque você não vai garantir com que ela tenha uma boa adesão ao tratamento. Né? E facilitar, né? Dar, como a gente colocou anteriormente, dar equidade a quem precisa. Né? Se a gente não fizer essa proposta de mudança da nossa rotina, a gente não vai conseguir zerar a tuberculose no nosso meio. Ou melhorar, né? Pelo menos. E esse é o cenário ideal. Então, precisa existir há crises, claro, que a gente enfrenta, mas precisa existir esse perfil de mudança e oportunidades. E a gente entender que toda vez que a gente tem um evento desse sentinela, é o momento da gente entender que há oportunidade de mudança. Sim. Que mensagem o senhor deixaria para quem está na ponta, trabalhando na APS, né? Em relação, principalmente os agentes comunitários, né? Que a gente sabe que eles é que estão vinculados, né? Mais que vinculados a essa família. Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é a gente primeiro gostar do que faz, né? Acho que você trabalhar com amor, trabalhar com dedicação faz diferença, né? E isso acho que é o primeiro ponto, né? Não adianta a gente fazer aquilo forçado, né? E quem tiver assim, acho que tem que mudar de momento, porque Sentimento de pertencimento. de pertencimento, né? Então, assim, às vezes, né, a gente está esperando, poxa, a referência lá no caso lá no Bytefat é que vai ser o determinante de mudança. Não, não sou eu que vou fazer o determinante de mudança. Quem vai fazer, e eu já entendi isso muito bem, essa mudança, porque eu não estou lá naquele cenário domiciliar para fazer essas intervenções. É o agente comunitário de saúde. Sim, sim. Então, eu entendo hoje que o agente comunitário de saúde, ele de fato, ele é ali o evento de mudança dessa sociedade, dessa comunidade. Se ele estiver encorajado e se ele souber utilizar as ferramentas, né, que tem disponível hoje de realizar a busca ativa, de fazer essa dinâmica de intervenção da família, de ver quem é o caso fonte, né, de conhecer esse score de diagnóstico, ele vai nos ajudar muito aqui nesse momento de diagnosticar precocemente, de propor tratamento para essa família e de propor as mudanças necessárias de zerar a tuberculose. Então, talvez a palavra que chave, você colocou muito bem, de pertencimento né, da sua profissão. Isso. Sabe? Então, a gente precisa, acho que a maioria dos agentes comunitários de saúde, eu vejo que ele tem um bom conhecimento técnico, né? Mas a gente precisa ter mais dedicação no sentido assim, de amar a sua profissão. Poxa, hoje eu amanheci com vontade de fazer essa busca ativa, de vigiar todo o meu território para saber o que está acontecendo. Isso. Sabe? Então, eu acho que essa mensagem, ela deve ser vista como um encorajamento, né, de mudança na nossa rotina, né? Eu sei que a gente tem, às vezes, São muitos nossas indicadores, vidas, né? São muitos indicadores. muitos, mas não há dúvidas, ó, que a gente tem uma área em que a gente tem um caso de tuberculose na infância, a gente precisa olhar todo esse território e fazer essa busca ativa. A gente não pode olhar aquela criança e falar, poxa, está tratando com o doutor Fabrício lá no ambulatório. Não, não é isso. Quais foram as intervenções que eu fiz aí para essa família? Poxa, será que eu estou acompanhando lá a adesão ao tratamento? Poxa, o pai está ali, eu não vejo ele. Será que eu não posso fazer uma visita domiciliar mais no finalzinho da tarde, à noite, para saber conversar com ele se ele não está tossindo? Também. Então, assim, essa dedicação, ela precisa também acontecer, né? Essa mudança precisa acontecer. Então, a gente precisa dessa ajuda dos agentes comunitários de saúde para a gente poder propor. E se houver, fazer a proposta terapêutica para essa família também, porque não vai adiantar. Eu vou tratar lá a criança, às vezes, durante os 6 meses, e aí daqui a um ano ela volta a se infectar. E para piorar, se ela voltar a se infectar, às vezes eu estou diante, às vezes, de um caso de multiresistência. Sabe? Isso pode acontecer. Sabe? Então, a mudança ela tem que ser... E aí entra todo mundo, o profissional de saúde, a família, o meio, o território dessa Exatamente. Isso é importante, doutor Fabrício.
A gente precisa entender que a tuberculose na infância é um grande desafio, tanto para o diagnóstico, para o acompanhamento, né? E é um grande desafio para as equipes de saúde, certo? Então, a gente encerra agradecendo a sua participação. Esse foi excelente, nosso primeiro episódio do podcast São Luís pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública. E eu sou Neuza Amorim, sou enfermeira sanitarista, responsável técnica pelo Programa Municipal de Controle da Tuberculose. Lembrando que tuberculose tem cura e o cuidado com as crianças é essencial para quebrar essa cadeia de transmissão. Lembrando que todos juntos, pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública. Muito obrigada. Obrigado. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.